bem-vindos a esta casa de oração, esclarecimento. Vamos fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Esse livrinho, todo mundo já conhece, ânimo, que é uma ótima palavra, do Lorival Lopes. Nunca sei decorar esse nome. O título é Pensar Positivamente. Olha que coincidência esse título. Tudo está escuro, amarrado e emperrado? Mas que tal pensar que o que te parece escuro está claro, que o que se mostra amarrado está desamarrado e que o que se aparenta emperrado está desemperrado e fácil? As complicações da vida resultam do que imaginas sobre os fatos, da forma como as tratas. Mesmo que tudo venha de roldão, espremendo-te como um rolo compressor, adota pensamentos positivos e dinâmicos que facilitem as coisas, desamarrem e desimpeçam, e confia no amanhã. Quem vive às claras não vê escuridão, e quem se desamarra, liberta-se. Então essa é a mensagem do time de para hoje. Nunca tinha saído essa mensagem. Então agora passamos para as preces. Nossa irmã Dulce. Soltou? Uma boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Convido todos os irmãos, então, os encarnados, os desencarnados, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amado Pai Francisco, agradecendo por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para entender sobre um pouco mais sobre esse Evangelho de amor e de luz. Agradecemos pelo amparo, por nossa saúde, por nossos empregos, por não faltar nada aos nossos lares, por não faltar o alimento da mesa, por tudo com o auxílio de vocês nós tem proporcionado. Pedimos, Pai, que todos estes que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais, seus anjos de luz possam atender este bairro, que é tão necessitado de luz, de amor, de harmonia. Pedimos também aos hospitais que esses anjos de luz possam ir até eles, a esses doentes, possam levar um pouco de paz, abrasar seus corações, também aos asilos, aos orfanatos, aos presídios, em todo lugar onde houver um irmão nosso em dificuldade, seja ela física ou espiritual, que esses anjos possam ir até essas pessoas, ou pessoas que possam ajudar essas pessoas, que toquem seus corações, para que possam ser amparadas da melhor forma. Pedimos, Pai, por nossos entes queridos, que eles possam receber a nossa luz de luz e de amor, que possam abrandar as suas dores, os seus sofrimentos, que possamos estar sempre harmonizados com essa luz do alto, para que possamos seguir sempre o melhor caminho. Com essas palavras, então, pedimos a espiritualidade amiga que possa aclarar os pensamentos do irmão facilitador nesta noite, que ele possa expor o tema da noite da melhor forma possível. Que assim seja. Temos conosco então nesta noite o nosso irmão Emerson.
Boa noite. É com enorme alegria e satisfação de estar aqui novamente. E hoje, mais uma vez, trazendo mais uma parábola à luz da doutrina espírita. Todo mês a gente traz uma parábola. E a parábola da noite a gente trouxe do capítulo 9 de Mateus, que começa lá no versículo 14, que o tema é o jejum. Daí depois entra a parábola. Eu vou ler a perícope. Eu vou ler toda a perícope, porque a parábola é 2 versículos, para nós entender até o que vai dizer, né? Chegar na parábola, que diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então aqui eles estão questionando, né? Por que eles jejuam, os fariseus fazem um jejum e os discípulos não jejuam, os discípulos do Cristo. Daí eles estavam questionando por quê. Então, na verdade, os fariseus, eles tinham um jejum, na verdade, era realmente de comida, porque eles faziam muito mais, era cultos externos, não um culto interno. E aí, então, nós vamos ver aqui o porquê que eles não jejuavam, os discípulos. Que tipo de jejum é esse? Que muitos entendem o jejum realmente como não comer nada. Até hoje tem igrejas que fazem, né? Tem muitas religiões, eu conheci assim, colega, tudo que era de outra religião, e eles ficavam assim um dia todo sem comer. Só que eles não entenderam, respeitando todos, mas o verdadeiro significado do jejum não é o fato de ficar sem comer. Porque o fato de ficar sem comer nada, mas tu não te purificar internamente, isso aí não vai resolver alguma coisa. Porque o que importa para nós é a renovação moral, né? A renovação interna, não os cultos externos. Se preocupar com as questões materiais. E aí no versículo 15, continuando, e disse-lhes Jesus, ó, então Jesus responde: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então aqui ele diz, Jesus, né, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Então o esposo, a gente já estudou uma vez, o esposo é Jesus, que a gente vai fazer um casamento com Cristo, com a sua nova doutrina, a doutrina cristã. E ele diz então, ó, dias porém virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então quando um dia ele estava dizendo que Jesus entre eles ali. Aí eles iam padecer necessidade, dificuldade. Como todos nós a gente sofre, né? A gente tem as nossas dificuldades. E aí os esforços morais em primeiro lugar, que é o mais importante. Não só... Claro, tem pessoas que passam dificuldades, mas daí é outra questão, né? Não pelo fato de não querer, não comer nada, que vai achar que está resolvendo tudo, né? Na verdade não é esse o significado. Porque a gente precisa nutrir o corpo físico. Aí Jesus também, como encarnado, ele tinha que nutrir o seu corpo também, né? Que até tem aquela parábola do discernimento, lá que a gente já trabalhou, que é a tentação de Jesus, que uma hora o espírito, lá o demônio leva ele lá para o deserto, ele fica 40 dias, 40 noites sem comer nada. Será que um corpo assim tem condições de ficar 40 dias, 40 noites sem comer nada? Nem beber, nem comer, nada? Será que sobrevivem? É difícil. 40 dias. Por mais que Jesus tenha um corpo, que a gente sabe que um corpo físico, seu espírito é muito mais evoluído que o nosso, mas ele teve um corpo de carne. Então ele tinha as necessidades biológicas, assim como nós temos. Então ficar 40 dias é muito tempo. Então a gente vê que a gente já tinha conversado que por isso que se chama parábola.
que é uma parábola do discernimento, que é para as nossas vidas. E no 16 continua, aí aqui entra a parábola da noite. Ó. Daí então ele conta uma parábola. Então eles estão questionando sobre o jejum e tudo mais. E ele dizendo que os filhos vão andar tristes, né? Enquanto o esposo está com eles, dias porém virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. E aí entra a parábola. E ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Esse é o do remendo novo. E o dos odres, que é o mesmo sentido que está junto com essa dos remendos. Ó. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Então vamos por etapa, né? Vamos ver primeiro essa do pano novo, do remendo novo. Vamos ver. Então o que vem a ser esses remendos aí, gente? Jesus diz, por que ele diz isso? Ninguém deita. Ou seja, ninguém, por exemplo, uma roupa está com um buraquinho, está rasgado. É uma roupa já velha, por isso que rasgou. E aí então a gente pega um pedacinho de pano novo, recorta o pano novo e vai ali e remenda em cima da roupa velha. Daí ele está dizendo aqui que, porque semelhante remendo vai romper o vestido e vai aumentar, face maior a outra, vai aumentar o rasgo. Então ele está dizendo, não adianta botar um pano novo num buraco de pano velho e tapar, que aquele buraco ele é um pano velho, então ele vai se abrindo mais e vai aumentar, então como diz aqui, a rotura, vai rasgar a roupa. E aí então não vai resolver o problema. Mas então o que ele quer dizer com isso, gente? Então ele quer dizer, aqui fala o seguinte, o homem novo. Então na verdade, o pano novo é a nossa renovação interior. O pano novo, ou seja, a doutrina de Jesus, nós vamos então fazer os esforços, trabalhar ela dentro de nós, internalizar o Evangelho dentro de nós. Isso é o pano novo. Porque não adianta nós que somos homens velhos, a gente pegar e se cobrir de pano novo exteriormente, mas por dentro está cheio de podridão. Né? Como diz aquela passagem, né? Que Jesus também fala dos fariseus que são sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Né? Que eles são então bonitos por fora, aquelas belas túnicas lá, mas por dentro é cheio de podridão. E a mesma coisa nós pegarmos, a gente pegar e dizer que é cristão, eu sou espírita, né? Então eu estou colocando um pano novo em mim, mas só que eu não estou interiorizando aquilo dentro de mim. Então vai ficar só uma máscara, vai ficar um vestido, né? Uma roupa por fora, uma vestimenta, só que vai ficar só um exterior. E aí se nós pegarmos, como diz aqui também, e colocarmos apenas um pedaço de pano novo em nós, internalizar um pedaço, né, não vai resolver também. Né? O propósito é nos tornarmos homens novos. Então nós nos renovarmos. Então essa parábola fala de renovação, que todos nós somos convidados a nos renovarmos, nos tornarmos homens novos. E o que será que são esses homens novos? O que são esses homens novos? A gente vai voltar a ser jovem de novo? Que bom se fosse, né? Também a gente voltar a ser jovem. Quem é que não queria ser jovem de novo? Mas o fato dos homens novos é a gente pegar e deixar o homem velho para trás que a gente é.
ou seja, aquelas culturas que a gente vinha trazendo, enraizado dentro de nós, aqueles vícios, né, que a gente tem o orgulho, o egoísmo, todas aquelas tradições mesquinhas que a gente vinha vivendo até hoje. Então a gente deve deixar tudo isso para trás, deixar esse homem velho, esse materialismo, essas culturas, esses próprios, como Jesus está dizendo aqui, os cultos externos, como muitos acham que jejuando um dia eu vou estar quite com os compromissos com Deus, e é um ledo engano. Se fosse assim, eu faço. Eu faço um esforço total para ficar um dia sem comer, fecho a boca, não como nada. E aí eu estou salvo, né? Estou quite com Deus. Mas não é essa a proposta que ele está querendo dizer. Então ele está querendo dizer isso, que a gente deve se transformar em novos homens. E isso é uma renovação interior. Todos nós somos indivíduos, nós temos as sementinhas dentro de nós das virtudes que estão aguardando esse desabrochar, né, da consciência para um novo homem, ele fazendo ele fazendo a transformação, ali, fazendo um trabalho lá, lavrando o solo dos corações, regando, cultivando essas sementes, essas virtudes, para aos poucos nós tornarmos novos homens. E não adianta nós tapar o sol com a peneira, que daí nós pegar e colocar só um remendinho ali, como diz, não vai resolver, vai rasgar, não vai durar muito, porque o amém é solo. Eu estou fazendo de conta ali, eu tento ali, eu faço de conta que eu sou bonzinho, daqui a pouco eu dou uma resbalada ali e já venho a ser o homem velho de novo. Então a gente tem que fazer os exercícios e nos purificarmos todos nós, né, interiormente, transformar todos nós em homens novos. E aqui diz: o homem novo não pode ser sobreposto ao homem velho, senão ambos se estragam. Então não tem como a gente pegar e obrigar o outro também, que muitas vezes pode ser de outra religião ou é um ateu, eu queria colocar nele: não, tu tem que te transformar, tu tem que ser um cristão, tu tem que ser um espírito, né? Né? Colocar aquele homem novo, assim, a força em cima do homem velho, que não vai resolver. Isso é uma questão individual de cada um. Todos nós, cada um tem as suas culturas, tem cada um tem a sua verdade, e a gente tem que respeitar tudo e a todos. A gente não pode forçar ninguém a nada. E porque até muitos que se dizem cristãos, eles acham que para eles está tudo certo, eles estão certos, nós é que estamos errados. Então eles têm a verdade deles, né? Então tem essas adversidades aí ainda, que diz assim: a individualidade não pode aplicar-se sobre a personalidade, porque senão, quando a individualidade se encolhe na humildade verdadeira para ficar de seu tamanho próprio, a personalidade, que a não pode acompanhar, se rebela, e o rasgão entre as duas se torna maior. Então todos nós somos indivíduos, todos nós, cada um individual, e cada um vai evoluir e crescer rumo ao Criador, rumo à felicidade. E a gente não pode, porque todos nós temos uma personalidade que eu venho carregando durante séculos dentro de mim. Então hoje eu estou como Ederson, mas ontem eu fui João, fui sei lá o quê, fui Maria, fui um monte de coisa no passado. E a gente sabe que a gente cometeu muitos erros no passado. Então eu venho trazendo aquela personalidade. Agora hoje, se eu pegar meu indivíduo, minha individualidade ali, ela tem aquela sementinha da humildade ali, que está começando a despertar. Só que a minha personalidade, ela pega e combate aquilo ali, porque o meu ego é mais forte, meu orgulho, meu egoísmo do passado quer predominar. Aí então ele não deixa aquela sementinha da individualidade ela desabrochar dentro dela. Então é complicado. E aí então, por isso que ele diz então que não pode acompanhar, se rebela e o rasgão entre as duas se torna maior. A gente não pode forçar nada, tem que ser um trabalho assim, sendo feito aos poucos, gradativamente, diariamente, aos poucos. A gente não pode se tornar um homem novo assim: não, agora já vou me tornar um homem novo, já vou deixar o velho para trás. Não é assim, né?
Então a gente vem milênios errando, e hoje ainda mesmo despertando para um novo começo, para a nova jornada da vida, que é buscar a espiritualidade, a felicidade. Então mesmo assim a gente vai ter muito mais erros que acertos ainda muitas vezes. Porque é impossível nós, numa encarnação, a gente conseguir, mesmo estando na doutrina, a gente já se transformar num homem novo, num santo, não tem como, né? Então é um trabalho que exige muito esforço, perseverança, né? E gradativamente nós estamos nos tornando homens novos. E ainda não há possibilidade de a individualidade que cresce por dentro, que ela fermenta, não poder adaptar-se à personalidade mesquinha. O fermento desse crescimento ao infinito arrebentaria a pequenez da pessoa e teríamos total estrago. Então, mesma coisa, né? A individualidade, ela vai crescendo por dentro, né? Ele vai fermentando ali, não pode adaptar-se à nossa personalidade que a gente vem trazendo mesquinhas, né? De fato, quando certas pessoas penetram apenas intelectualmente nessa compreensão, mas sem conseguir a vivência, observe-se que representam uma coisa que não são. Tornam-se extremamente vaidosas sob a capa da humildade exterior. Não admitem ninguém superior a elas, porque se julgam plenos de sapiência, conhecedores únicos da verdade. Olham a todos de cima como seres superiores que se sentem. Perdeu-se o vinho e arrebentou-se o odre. Então já está entrando no odre. Então aqui também é outra coisa, a gente querer... Agora eu estou na doutrina espírita, eu me revesto de uma capa de humildade, um pano novo, eu boto uma roupa nova, um pano novo, meus fariseus, uma túnica linda, maravilhosa, exterior, mostrando para os outros que eu sou bonzinho. Mas só que dentro de mim eu não sou esse homem bonzinho. Eu sou um homem ainda muito ignorante, né? Porque, como diz aqui, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, e o culto ao intelectualismo, muitas vezes a gente já comentou nos estudos que o intelectualismo ele é perigoso, porque leva a gente a querer passar por cima dos outros, querer saber mais do que os outros, né? Então a gente corre um risco de ter problemas com esse intelectualismo. Então nós vestimos uma capa, né, dessa roupa nova que a gente ainda não é, que a gente tem que, como a gente disse, tem que ir internalizando e trabalhando aos poucos e não deixar aquela personalidade vencer, né, o Cristo interno que a gente tem dentro de nós, que está aguardando aquele aflorescer, desabrochar da nossa consciência para um homem novo. E a gente vem, né, de milênios deturpando o Evangelho, fazendo muitos erros, e a gente chega aqui com aqueles atavismos, com aquelas dificuldades, aqueles vícios todos, e a gente se depara muitas vezes com a doutrina, que tem um cabedal de conhecimento, de estudo, e às vezes eu quero decorar aquilo tudo, todos nós vamos decorar, e vai ter só o conhecimento, mas não vai internalizar aquilo no coração, não vai sentir aquilo no coração. Então, se nós não sentirmos no coração e ficar só no conhecimento, não basta. Então, nós vamos ter bastante conhecimento que vai ficar para os outros, mostrando ser um homem bonzinho para os outros, mas não está internalizando aquilo dentro de nós mesmos. E não está vivenciando aquilo também conosco mesmo. E aqui, então, agora os odres, ó. Os odres. Então, o que é nem se deita vinho novo? Vocês entenderam, então, do pano velho? Do remendo novo em pano velho? Então, o remendo novo é nós nos tornarmos um novo homem, né? E essa dos odres aqui é o mesmo sentido, ó. Eu diria um homem moralizado. Um novo homem em Cristo, né? Moralizado. Nem se deita vinho novo em odres velhos.
Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, o que é odres? Eu tinha comentado, vai ficar sabendo o que é odres. Ninguém sabe? Deve ser um tonel onde guarda. Não. O odres é uma bolsa de couro que eles carregavam junto, transportavam ele junto nos cavalos, lá nos animais. De vez em quando eles davam. Isso, botavam vinhos ali, né? Então é uma bolsa de couro de animal. E aí então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, se nós colocarmos um vinho novo num odre, já numa bolsa já que já está velha, o couro já está já se rompendo, ficando com a rachadura velha, o que vai acontecer? Ele não vai durar muito, ele vai se rasgar. Né? Ele vai se rasgar. Então ele diz, ó, vai se romper os odres. E os odres estragam-se. E ele diz assim, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Então colocar um vinho novo num odre novo, né, que ele vai conservar muito mais tempo do que aquele odre já velho, já que já está o couro já se abrindo, já vai dar vazamento. Então é o mesmo sentido da coisa. O que é o vinho? O vinho novo aqui. Então o remendo novo é nos tornarmos novos homens em Cristo, né? Internalizar a doutrina do Cristo, a moral do Cristo nos nossos corações, nos aperfeiçoando. E o vinho novo, o que é? O vinho novo, se é o mesmo sentido, o vinho novo é a doutrina do Cristo, né? É o vinho, é a doutrina que ele nos traz de amor, né? As leis divinas, que é a mesma coisa que a gente deve internalizar dentro de nós. Se nós pegarmos o vinho novo, essa doutrina do Cristo, e querer colocar numa pessoa ignorante, que não vai entender essas questões, o que vai acontecer? É um vinho novo num odre velho, né? E aí então vai se romper. Ele não vai conseguir, não vai entender aquela doutrina, não vai conseguir viver aquilo ainda. E aí então, por isso que diz por isso que então a gente estava comentando do remendo novo, que a gente deve então ser um pano novo, um homem novo, e nós então fazendo os esforços para ser um novo homem em Cristo, internalizando essa moral, nós recebendo esse vinho que é a doutrina, nós então vamos assimilá-la, ela bem, nós vamos conhecer, sentir no coração e praticar. Então vamos ser também um odre novo. E aí então não vai por água abaixo, né? Não vai se romper esse odre, entenderam? Então esse é que é o significado. Então a adaptação tem que ser perfeita. Primeiramente é o mistério que a criatura se torne em homem novo, libertando-se de preconceitos e dogmatismos, com a mente livre de teorias escravizantes, para então poder receber o vinho novo, ou seja, realizar a união com o Cristo interno. Então a gente vê assim, para nós nos tornarmos homens novos, diz aqui, a gente tem que libertar-se de preconceitos. Então a gente não pode ser preconceituoso. Se eu sou preconceituoso, eu tenho que trabalhar isso. Eu sou racista, eu tenho preconceito com alguma crença, alguma questão, e algum dogma, e aí eu tenho que trabalhar isso aí dentro de mim. Eu não posso ter preconceitos. Porque o Cristo não tinha preconceitos. Ele amava a todos, né, indistintamente, ama a todos. Preconceito, dogmatismos, respeitar todas as religiões, todos os dogmas religiosos, com a mente livre de teorias escravizantes. Então a gente não pode ter na mente aquelas questões que já está ali nos rotulando, nos escravizando, aquela cultura, né? Um coração ainda muito enrijecido ainda na cultura velha, e aí então eu não aceito as ideias novas, né?
Por isso, mesmo às vezes dentro da casa espírita vem alguém que traz novas ideias, coisas assim para questionar, para argumentar coisas boas, e muitos de nós, ainda que traz aquele ego, aquele personalismo, ele rechaça aquilo. Não, eu é que sei, eu trabalho há 50 anos assim, vai ser assim, não vai mudar. Né? Só que daí ele está nessa cultura então de escravizante, né? De teorias escravizantes. Ele fica, a mente dele, ele coloca aquilo na mente, né? e não consegue tirar aquilo, mudar aquele pensamento. Então ele fica com aquela teoria, aquele pensamento, aquela ideia fixa ali, né? Daquela forma, para então poder receber o vinho novo, para então nós recebermos o vinho novo, que é essa doutrina, ou seja, realizar a união com o Cristo interno, o Cristo interno dentro de todos nós, que a gente tem o Cristo interno dentro de nós, porque um dia nós não somos futuros anjos, futuros arcanjos, não é esse o nosso objetivo. Nós vamos chegar um dia a ser um Cristo, todos nós vamos ser um Cristo um dia. Então a gente está com aquele Cristo dentro de nós ali, bem pequeno, sementinha, aguardando esse desabrochar, né? Então quando a gente começar a fazer os esforços, internalizar essa doutrina e não ter esses preconceitos, esses dogmatismos, a gente vai conseguir então ter um coração mais aberto para receber essas ideias boas, se tornando em homens bons, e assim ele vai progredindo, né? Mas tudo isso é difícil, porque quem experimentou o vinho velho recusa o novo. Então aqui também é complicado, porque se torna difícil realmente para muitos de nós que, por exemplo, experimentou da vida, os prazeres da vida mundana, esse vinho velho. E aí então ele já está acostumado de viver dessa forma, e aí para mudar essa mentalidade é complicado, aí realmente se torna difícil muitas vezes. São aquelas pessoas que realmente não aceitam. Não, essa questão aí de leis divinas, de espiritismo, de religião, isso aí eu não quero saber. Eu tenho a minha religião lá, com todo respeito, que é o meu futebol lá, eu tenho a minha novela, eu tenho isso, eu tenho meus prazeres, né, meus gozos. E aí eu gosto de tomar esse vinho velho. Hein? Então esse aí é o homem que tem cristalizado na mente dele, ele quer viver aquele materialismo, né? Um vinho velho que ele gosta. E aí então ele rechaça, ele não quer saber do vinho novo. Por enquanto ainda não aceita, mas um dia ele vai aceitar. Porque como a gente sabe, a gente não aceita, mas vai vir a dor, vai vir o sofrimento, e que vai gerar infelicidade, não vai? Isso vai ser inevitável. E a dor faz nós buscarmos o Cristo. Lembra que a gente comentou? Eu até escutei no livro Os Mensageiros, bem bacana que o instrutor falou, realmente. Quando a gente está assim, muitas vezes já no extremo da dor, num leito de hospital, numa cama, aquele homem que viveu só o materialismo, aí ele lembra de Deus, de Jesus, ele fica mais dócil, né? Mais sentimental, porque ele está assim, ele está sentindo que ele vai, e a consciência dele está cobrando ele que ele cometeu muitos erros. Então ele quer pedir perdão para o fulano, para o ciclano, ele quer se tornar um novo homem. E é tarde para ele fazer isso? Claro que não, nunca é tarde. Mas nós poderíamos ter feito isso antes. Né? Não deixar chegar o último dia de vida para, não, agora eu sou um cristão, eu fiz um monte de coisa de errado, eu vou morrer, eu quero perdão do fulano, do ciclano, quero fazer isso. Por que a gente não fez isso antes? Não ia ser muito melhor? Mas aí bate o desespero, né? Daí a gente lembra que Deus existe, que Jesus existe, aí pede ajuda, recorre a Deus, a Jesus. Né? E quem durante séculos plasmou sua mente em moldes pré-estabelecidos, e a ele se adaptou plenamente, recusa abandonar tudo, né? Como a gente estava comentando, para tornar-se novamente criança. E aqui uma referência de Lucas 14:16, para tornar-se novamente criança, e
E Lucas 18:17, e então entrar no reino dos céus, isto é, na consciência cósmica, encontrando Cristo interno. Então, o que é nos tornarmos novamente criança que Jesus diz? Então, é como se fosse a mesma coisa de nos tornarmos novos homens. Ele não vai ser mais aquele homem agressivo, aquele homem orgulhoso, egoísta, vai ser como é que é uma criança. Tu pegar uma criança que nem ele, de 3, 4 anos, ele tem maldade? Ele não tem maldade, ele faz umas artes, mas ele não sabe que está fazendo mal, né? Como aquele que já é adulto, ele sabe quando ele vai fazer o mal, quando ele vai fazer o bem, ele sabe, ele tem consciência. Agora uma criança pequena não tem maldade. Então por isso que o Cristo diz que devemos se assemelhar a crianças, né? Que daí então as crianças entrarão no reino dos céus, que ele diz, né? Então entrar no reino dos céus, o que é o reino dos céus? A gente comentou bastante nas palavras. É internalizar. Internalizar então as virtudes. E aí então nós vamos entrar no reino dos céus. Que a gente sabe que não é um lugar, né? Que é um lugar que está dentro de nós mesmos, que está aguardando esse preparo deste reino dentro de nós mesmos, um reino de paz, de amor, né? De tudo de bom, de todas as virtudes que Jesus trouxe. Aqui é isso aqui quem trouxe é Carlos Torres Pastorino. Há indivíduos que se aferram à rotina, aos preconceitos sociais, às conveniências mundanas, ou por comodismo ou por orgulho. Então a gente sabe, a maioria de nós ainda vive somente fica vivendo uma rotina diária. Então ele come, dorme, vai para o trabalho, né, goza as coisas que ele quer gozar, que ele quer fazer da vida. Então ele vive uma vida assim, somente materialista, é uma rotina. Ele acorda, né, vai para o trabalho, volta, dorme, né, faz o final de semana, ele faz os seus prazeres, os seus gostos que ele quer. Ele vive uma rotina. Então ele fica só vivendo em função disso, comendo, dormindo, só isso. E aos preconceitos sociais, a gente vê muitos preconceitos sociais hoje, diversos, nas redes sociais, agora que a gente tem bastante, preconceitos religiosos, preconceitos de tantos tipos de coisa que tem por aí, né? As conveniências mundanas, né? Nós vivemos de conveniências, vivendo o mundo, aquele, por exemplo, a gente muitas vezes pensa que é ter parcerias assim, que pensa assim, o que aquela parceria tem que eu posso usufruir dele? Conveniências mundanas. Mas ele tem lá, todo final de semana, com todo o respeito, né? Todos têm um livre-arbítrio para fazer o que bem quiserem das suas vidas, né? Todo final de semana o fulano se reúne lá e bota cervejada para nós lá, para assistir o futebol, e aquele ali é meu amigão, né? Porque ele adora tomar então ele se encosta nele ali para viver essa conveniência mundana. Né? E o Paulo já nos advertia nas suas epístolas, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente deve cuidar as companhias, né? Se são boas companhias, ou se a gente quer viver só de conveniência, como dizer, o que o outro tem para me oferecer? O outro tem bastante dinheiro, ele tem bastante bens e coisa, então eu posso me encostar nele ali, que ele pode me dar alguma coisa. Então muitos de nós vivem assim por conveniências ainda, né? Ou também por comodismo, né? Muitos vivem o comodismo. Eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, eu chego em casa, eu quero descansar, boto minhas pernas para cima. É bom descansar, todo mundo tem o direito de descansar, trabalhou, né? Mas não é só descanso também, né? Eu vou querer só levantar as pernas, não quero fazer esforço nenhum para ajudar o meu próximo.
porque eu sou egoísta, orgulhoso, eu penso só em mim. Então os outros que se danem. Tá? Muitos pensam assim, eu estou aqui na minha vidinha, que estou numa boa, eu não quero me incomodar com ninguém. Não me vem com incomodação aqui, que eu não vou sair daqui da minha poltrona aqui para ir lá resolver o problema do ciclano, do familiar lá, porque né, eu não vou sair daqui da minha paz, né, entre aspas. Né? É sair do comodismo. Então muita gente não gosta de sair da zona de conforto. Né? Aí se torna difícil. Muitas vezes, eu vou ter que ir lá na casa espírita, lá, vou sair daqui do meu conforto para ir lá. Não, então eu vou ficar em casa, então, porque aí vai levando a tal de né, a preguiça vai tomando conta do corpo e ele vai vivendo uma vida assim, né, somente pensando nele e o resto azar. Né? E pensando que está fazendo bem. Muitas dele pensam assim, mas eu não faço nem o bem e também não incomodo ninguém, não faço mal para ninguém. E está tudo certo. Muitos pensam assim, não incomodo ninguém, né? Eu fico na minha. Sim. Mas aí tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que eu não me lembro agora, que diz assim, não basta não fazer nem o bem e nem o mal. Né? Ele tem que fazer os esforços no limite das suas forças. Já pensou? O benfeitor diz assim, não basta não fazer o bem e o mal. Né? Tem que fazer o bem no limite das nossas forças. Já pensou? Quem é que vive assim? Fazendo o bem no limite. É difícil ainda para nós, né? Divaldo? Porque a gente pensa... Divaldo, alguns pensam mais nos outros, né? Outros pensam assim, não, eu quero contribuir, fazer o bem, mas em primeiro lugar o meu bem-estar, né? Não é assim que a maioria de nós pensa. Eu estou aqui numa boa, aqui na minha casa, daqui a pouco um me chama lá para ajudar, para resolver. Puxa, já vem ele me incomodar, não posso ter paz. Não é assim? Aí então ele vai ter que sair da zona de conforto, né? Pô, mas ajudei ele semana passada, agora o cara vem aqui de novo, tia. De novo vem pedir ajuda. Né? E se fosse Jesus, o que faria? Batendo na porta, pedindo ajuda, vai bater 10 vezes, 1000 vezes, Jesus vai dizer... Vai ajudar ou vai dizer, mas de novo esse cara? Essa é a doutrina que a gente tem que viver. A gente não fazendo os esforços é difícil mesmo, né? E daí não quer fazer. Essa é a proposta, aí se torna muito difícil. E que não é difícil, né? Na verdade é muito... Porque faz a gente sair realmente da zona de conforto, da preguiça. Né? Porque a gente sendo cristão, verdadeiramente cristão, a gente tem que ser cristão somente na casa espírita, umas 2 horinhas que está ali. Não, é 24 horas no dia ser cristão. E é aí que entra a dificuldade. Né? Aí que nós vamos entrar nas dificuldades, porque 24 horas no dia, tudo pode acontecer nas 24 horas no dia. Tudo que é desafio. E aí esses desafios vão ser um teste para nós. Para ver se realmente nós estamos nos esforçando ou não. Né? Porque estar na casa espírita e ser fraterno, oi minha irmã, meu irmão, é muito fácil estar na casa espírita. Mas aí muitos saem da casa espírita e depois ninguém nem se olha. Ninguém vai um na casa do outro, saber como é que o outro... Às vezes tem um lá que nem vem mais... Está até passando fome lá, está abandonado, mas nem sabe o que aconteceu com o fulano lá. Está lá tirado lá. Não veio porque não quis. Né? E aí fica lá abandonado. E assim muitos vão desistindo e eles vão vivendo assim. Porque vem na casa espírita, as pessoas têm que ser obrigadas a vir trabalhar e fazer suas tarefas. Mas alguém é obrigado a alguma coisa? Existe uma obrigação? Existe o dever, né? Cada um de nós tem um dever, né? E fazer aquilo com amor, com vontade. Mas não só ali dentro da casa espírita, a gente se preocupar também, ser uma fraternidade fora da casa espírita. Se preocupar quando o outro irmão está lá numa dificuldade, a gente se prestar socorro, ir lá ajudar, ver o que precisa, não é? Ajudar. Então isso é que é o verdadeiro cristão, né? 24 horas. E aqui vamos ver aqui, quais odres velhos que não suportam vinho novo?
tais pessoas são inacessíveis às ideias novas. Com pessoas dessa categoria, o trabalhador de boa vontade do Evangelho e do Espiritismo nada tem a fazer. É deixá-las entregues aos cuidados do Pai Celestial, que por meio das encarnações em ambientes diversos, lhes modificará a atitude mental, transformando-as em ogres novos, aptos a receberem um generoso vinho novo das ideias novas e progressistas. Viu? Então, o trabalhador de boa vontade, quando a gente vê um irmão uma pessoa que é contra a doutrina, não quer saber das questões de Deus, de Jesus, não, isso aí eu não quero saber, do Espiritismo, isso é coisa do diabo. Então, não orar por ele, não deve ficar batendo boca com ele, não vai resolver, vai botar mais lenha na fogueira. É como diz aqui, não podemos fazer nada nesse caso, se a pessoa não quer. A gente pode convidar, né, as pessoas. Não quer ir lá assistir uma palestra, tomar um passo. Não, o que, doutrina? Não, isso aí é coisa do diabo, não quer? Não, tá, tudo bem, o convite foi feito. Mas não vou ficar ali insistindo, não é do diabo, é isso, é aquilo. Não. Deixa, já deu para notar que ele é um irmão ignorante, né? Então a gente, então vai com Deus, siga em paz, siga o meu caminho, quando precisar de mim eu estou prestes a ajudar. É assim que a gente tem que pensar. Também não vai deixar ele isolado, eu não quero saber desse cara aí, é um cara contra a doutrina, então eu vou excluir ele. E quando, vou fazer de tudo para se esquivar dele, ele também. Porque ele também já vai se esquivar, né? O outro, né? Aí vai ficar os dois ali se esquivando ali. Então a gente tem que ser cristão, né? Mostrar aquilo que a gente está aprendendo a ser um irmão, ser fraterno, mostrar na prática, né? Pegar mesmo que ele excluse, ele trabalha junto, está em algum lugar, cumprimenta, tudo, faz a nossa parte, né? Sim. Se precisar de mim, eu ajudo, né? E aí, então, como diz aqui, a gente não pode fazer nada nesse caso. É deixá-las entregues aos cuidados de Deus, que por meio das encarnações, então ela vai reencarnando, que nem nós, em vários ambientes, e vai modificando, então, as suas atitudes mentais, conforme as encarnações, transformando-as em odres novos um dia. Ele é odre velho, um dia ele vai ser novo um dia. Agora, quantas encarnações ele vai levar? A gente não sabe quantas, né? Mas ele vai aprendendo, vai evoluindo. Hoje esse que é inimigo do Espiritismo, que diz que é do demônio, amanhã ele pode ser um verdadeiro trabalhador espírita, numa outra reencarnação, né? Ser um grande trabalhador. Então tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Aqui diz assim, as igrejas em tempo algum serviram de receptáculo, de vaso sagrado para o vinho novo da revelação. Então aqui, está dizendo aqui é o Cair Bar Schutter. Ele fala que as igrejas, nenhuma igreja, ele diz aqui, serviu, né, como se fosse um receptáculo, né, um vaso sagrado para o vinho novo da revelação. Não adianta, as igrejas não basta tu estar numa igreja que vai te transformar ali num odre novo, né, num santo. A gente sabe que não é assim, né? Se fosse assim, então milhares de pessoas já estavam renovadas já. Só o fato de ir nas igrejas, né? A gente vê que não basta só isso. O decálogo, os 10 mandamentos, não foi transmitido aos hebreus pelos sacerdotes, nem pelas igrejas do Egito, mas no Monte Sinai, pela mediunidade de Moisés, viu? Então, os 10 mandamentos também não foi transmitido numa igreja, os sacerdotes que colocaram, os 10 mandamentos são esses. Ele veio do Monte Sinai, já dá para entender, ele veio do alto. Não é ideia dos homens, vem de cima, do monte. A gente sempre tem que, quando o Evangelho fala em monte, é se elevar, é coisas do alto, né? Não são coisas nossas de homens, né, imperfeitos. Então realmente os 10 mandamentos veio através da mediunidade de Moisés. O cristianismo não foi dado ao mundo do templo de Jerusalém,
nem pelos fariseus, nem pelos escribas, nem pelos saduceus, nem pelos essênios, nem pelos samaritanos, nem do Monte Garizim, mas por Jesus, homem independente de todas as igrejas e de todas as seitas religiosas. Entendeu? Então o cristianismo não veio também de homens. Ele veio sim de um homem que veio do Pai, né? Veio diretamente do Pai para trazer os exemplos para nós do que é ser verdadeiramente cristão. E nenhuma outra religião trouxe o que é o cristianismo. Né? E muitos ficam disputando, não, porque a minha vai para o céu, a tua vai para o inferno, a minha é melhor, a tua é pior. Mas aqui está dizendo que Jesus tinha alguma religião? Jesus não tinha religião nenhuma, ele veio trazer as leis para cumprir as leis divinas, né? As leis de amor, de justiça, de caridade, em plenitude, veio mostrar para nós. Não basta tu ser espírita, ou ser católico, ou ser outra de religião, sendo que você não pratica as leis divinas. É isso que Jesus veio nos trazer. Não basta tu estar numa religião. Seria muito fácil tu ir lá e toda semana, ou só nos domingos, tu ir na igreja e está tudo resolvido, né? Seria muito fácil. Né? Então o que é? As igrejas, na verdade, são as comunidades cristãs para a gente aprender. Né? Alguém vai ter que ter alguém lá para nos dar bons exemplos, nos ensinar as leis divinas, a gente aprender, a gente refletir aquilo no coração, sentir e praticar aquelas leis divinas. Né? Esse deveria ser o certo, independente de religião. Né? O Espiritismo, tal como a primeira revelação, a cristã, também foi e continuará a ser manifestado ao mundo, fora de todas as igrejas e de todas as ortodoxias. Realmente o Espiritismo ele veio, e por isso que é uma minoria ainda que aceita o Espiritismo. Porque muitos de nós vêm com aqueles atavismos, aquelas culturas, aqueles dogmatismos, aqueles rituais, que acham que é os rituais que resolvem as coisas, né, os problemas. E o Espiritismo ele acaba com tudo isso aí. O Espiritismo não tem dogma, não tem esses cultos externos, não tem sacerdotes, não tem ninguém aqui dentro da casa espírita. Agora o padre ali vai dar o sermão, não tem sacerdote ali, ninguém dá sermão a ninguém. Todo mundo vai a trabalhar e aprender de acordo com a doutrina. O que diz a doutrina? Por isso que a gente se inclui aqui, né? Porque muitas vezes aquele que é o sacerdote, o que o sacerdote faz? Ele vai falar que os outros têm que se melhorar. Não é assim? Diz aqui, vocês têm que se tornar homens novos em Cristo. Vocês? Daí no caso ele não está se colocando junto, né? E aqui não, aqui todos nós somos um todo, eu me incluo nisso, né? E me tornar um homem novo. Essa é a proposta. Então ele não tem esses cultos, essas questões todas. E também foi continuará a ser manifestado ao mundo. Então ele vai continuar, né? Ele vai vencer, vai prevalecer um dia, fora de todas as igrejas e de todas as ortodoxias. E o Espiritismo hoje, claro, a gente tem aqui uma casa espírita porque chove, né? Faz frio, então a gente tem uma briga para a gente estudar, aprender, mas não necessitaria ter uma igreja, um ambiente para viver as leis divinas. Né? A gente tem essa necessidade porque a gente tem que vir aqui e repetir para ver se internaliza aquilo e ver se toma um rumo, ver se aprende, né? Começa a praticar aquilo. Né? Porque nós somos ainda muito duros ainda. Né? Muito ignorantes, muito duros, orgulhosos, egoístas. Então a gente é muito insistente ainda no homem velho. Então a gente está aqui para aprender a nos tornarmos homens novos. Essa é a proposta. Agora, para nós encerrar, a gente vai ler uma mensagem aqui dessa passagem, dessa parábola, um tema aqui uma passagem de Emmanuel.
com a mensagem de Emmanuel. O título é Recomecemos, que está em Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: não conserves lembranças amargas. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfitas. Recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos todavia de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então essa é a mensagem de Emmanuel, né? Tem tudo a ver com o que a gente estava trabalhando, né? Para nós deixarmos as coisas inúteis, imprestáveis para trás e recomeçar uma nova vida a partir de hoje, ao convite, se tornando um novo homem, fazendo os esforços, sendo uma pessoa diferente, uma pessoa melhor na sociedade, para fazer o bem, né? Ter um sentimento de paz, de fraternidade, de amor, que a partir do momento que todos nós começarmos a entender o amor e começar a praticar com o nosso próximo, primeiro conosco mesmo, aí nós vamos entender o que é a verdadeira felicidade. Então, gente amiga, o tema era esse para a noite de hoje. Agradeço a paciência, muito obrigado. Tá? E que no próximo mês a gente traga uma outra parábola aí, para a gente entender mais, né, as parábolas. São muitas parábolas, são mais de 40 parábolas. Né? Então a gente está recém no início, está com 13, 14 parábolas, e tem muito trabalho ainda. E espero que tenham tido entendido essa parábola, tenham tido um bom entendimento, para que quando a gente se deparar com as parábolas de Jesus, a gente lembre, né? Entenda o que Jesus quis nos dizer. Muito obrigado. Então agora, gente amiga, vamos então nos asserenarmos, vamos então fechar os olhos e vamos então primeiramente agradecer por tudo de bom, por estarmos aqui reunidos nessa noite, aprendendo em torno do Evangelho, e que possamos mais uma vez entender o convite, que a gente possa aceitá-lo em nossos corações, nos tornando homens novos em Cristo Jesus, para nos libertarmos das algemas, da escravidão, do homem velho, do materialismo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de todos os vícios, todos os sentimentos que atrapalham a nossa evolução, a nossa caminhada para Deus, para a felicidade. Que os nossos mentores nos inspirem, nos protejam. Agradecemos ao nosso amado Pai Francisco, ele como evangelizador que é, um Pai que nos ensina sempre o Evangelho do Cristo. Que hoje a gente possa começar a aprender com ele e trabalhar em nossas vidas esses ensinamentos de Jesus. Muito obrigado a todos, que tenhamos um bom retorno aos nossos lares, aos nossos afazeres, e que assim seja.